Boa noite, seja muito bem-vindo ao Centro Espírita Morada Cristã. Estamos felizes por ter você aqui conosco para mais um momento de tratamento espiritual. Neste momento, coloque ao seu lado a sua garrafa com água para que ela seja fluidificada e receba os eflúvios sutis para atender às suas necessidades. Hoje vamos iniciar nosso tratamento com a leitura de uma mensagem do livro A Luz da Oração, de Espíritos Diversos, psicografado por Chico Xavier com o título A Prece. Nela, Emmanuel faz a seguinte exortação: a oração não será um processo de fuga do caminho escuro que nos cabe percorrer, mas constituirá uma abençoada luz em nosso coração, clareando-nos a marcha. Não representará uma porta de escape ao sofrimento regenerativo de que ainda carecemos, mas expressará um bordão de arrimo, com o auxílio do qual superaremos a ventania da adversidade no rumo da bonança. Não será um privilégio que nos exonere da enfermidade retificadora, ambientada em nosso próprio templo orgânico, pela nossa incúria e pela nossa irreflexão no abuso dos bens do mundo. Entretanto, comparecerá por remédio balsamizante e salutar que nos renove as energias em favor da nossa própria cura. Não será uma prerrogativa indébita que nos isente da luta humana, imprescindível ao nosso aperfeiçoamento individual. Todavia, brilhará em nossa experiência por sublime posto de reabastecimento espiritual, suscetível de garantir-nos a resistência e o valor na tarefa de renunciação e sacrifício em que nos cabe perseverar. Não será uma outorga de recursos para que os nossos caprichos pessoais sejam atendidos no jardim de nossas predileções afetivas. Contudo, será uma dispensação de forças para que possamos tolerar galhardamente as situações mais difíceis diante daqueles que nos desagradam, em sociedade ou em família, ajudando-nos pouco a pouco a edificar o santuário da verdadeira fraternidade no próprio coração, em cujo altar amealharemos o tesouro da paz e do discernimento. Ainda mesmo que te encontres no labirinto quase inextricável das provações inflexíveis, ainda mesmo que a tua jornada se alongue sobre o granizo da discórdia e da incompreensão, em plena sombra cultiva a prece, com a mesma persistência que empregas na procura da água para a sede e do pão para a fome do corpo. Na dor, ser-te-á divino consolo. Na perturbação, constituirá tua bússola. Não ouvides que a permanência na terra é uma simples viagem educativa de nossa alma no espaço e no tempo. E não te esqueças de que somente pela oração descobriremos cada dia o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. Que assim seja. Agora vamos silenciar as nossas mentes e, com a atenção voltada para Jesus, vamos fazer a oração 3 de Emmanuel, que diz:
Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de espírito ainda em súplica, no campo em que nos situaste. Ensina-nos a procurar na vida eterna a beleza e o ensinamento da temporária vida humana. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração, ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, dirigimos-nos à tua infinita bondade sem saber o que desejamos. Não nos deixes assim em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, sê nosso apoio e segurança. Mestre Divino, guia-nos o passo na senda reta. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal e ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira. Educa-nos para que possamos converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Ao redor da leira que nos confiaste, rondam aves de rapina, tentando instilar-nos desânimo e discórdia. Não longe de nós, flores envenenadas deitam capitoso aroma, convindo-nos ao repouso inútil, e aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concita-nos a ruidosa distração. Fortalece-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Faze-nos compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem atrás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Que assim seja. Passemos agora para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Pedi e obtereis. Itens 1 a 4. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 8. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus,
também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26. Também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos como justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência. Antes, orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe. Visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade como o publicano, e não com orgulho como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Que assim seja. Agora, meus irmãos, vamos nos recolher em prece, agradecendo a Deus por nossas vidas e pedindo os recursos necessários para nos tornarmos verdadeiros cristãos. A partir de agora, você que está nos ouvindo deverá fazer suas preces em seu favor, em favor de sua família e em favor de todos aqueles que você se comprometeu em auxiliar com suas preces e vibrações positivas. Entregue-se ao exercício da oração sincera e aos desígnios divinos, enquanto essa música suave embala suas preces.
amigos, amigas, irmãos e irmãs de jornada. Chegamos ao final de mais um momento de tratamento espiritual do Centro Espírita Morada Cristã, pedindo a Jesus e à espiritualidade irmã e amiga que nos ampare e nos sustente, que aumente a nossa fé, que nos dê serenidade e nos conserve humildes, que nos tire da acomodação e nos ensine a estarmos sempre prontos e prontas para mudar para melhor, com um coração sereno e puro. Nos vemos na próxima segunda-feira, se assim Deus permitir. E que nessa semana de trabalho e estudo possamos espalhar amor, paz, luz e praticar a caridade. Porque, como sabemos, fora da caridade não há salvação. Fiquem todos e todas com o amor de Deus. Um abraço fraterno e até segunda.